Boa noite. Quinta-feira, 4 de abril, o Jornal da Guará está no ar. Na edição de hoje você vai ver os seguintes destaques. Quilombolas denunciam o Estado brasileiro à Organização Internacional do Trabalho por planos de expansão da base de Alcântara. Moradores da Grande São Luís padecem com reflexo das chuvas. Imóveis vão precisar ser desocupados. Lei determina que canudos de plástico deixem de ser comercializados no estado. Clássico Maremoto abre semifinais do Campeonato Maranhense. Agora, no Jornal da Guará. Quilombolas apresentaram à Organização Internacional do Trabalho, a OIT, uma queixa formal denunciando o Estado brasileiro por graves violações diante dos planos de expansão da base de Alcântara. A denúncia foi apresentada hoje na Defensoria Pública da União e as entidades pedem que a OIT pressione o país a não realizar qualquer tipo de atividade de expansão do projeto espacial na base antes que a titulação de suas terras seja concluída. Durante o encontro, foi anunciada a formalização da denúncia contra o projeto espacial de Alcântara na Organização Internacional do Trabalho. As mobilizações vão voltar, as comunidades que porventura vão ser atingidas estão se organizando, seus aliados internacionais, as organizações de direitos humanos, as organizações sindicais, estão voltando a se mobilizar para poder denunciar não só o acordo, porque atinge de morte a soberania nacional, mas também o desrespeito ao território étnico, às comunidades quilombolas que ali estão e que vão ser seriamente impactadas com essa nova proposta de expansão. Representantes de órgãos e instituições que atuam na proteção e defesa dos direitos humanos também participaram da reunião, além dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Alcântara, que falaram sobre a ameaça de ter que sair da área quilombola diante da possibilidade da expansão do centro de lançamento de Alcântara. A gente está vivendo um conflito de interesses, né? Então, aí depende muito da vontade política do Estado brasileiro. O que as famílias, os quilombolas e as instituições que os apoiam estão lutando é pela preservação do modo de vida que eles têm há séculos. A base de Alcântara existe há 40 anos. O modo de vida, a forma que eles têm de organização, de interação com a natureza, de reprodução cultural e mesmo física, ela existe há séculos. E aí, as instituições que estão apoiando, e essa representação hoje na OIT, ela visa acionar órgãos internacionais para que possa ser garantido exatamente esse modo de vida, que, aliás, é garantido não só pela nossa Constituição, mas por acordos também de âmbito internacional. De acordo com o Ministério Público Federal, em 2001, um laudo pericial antropológico feito na área de ocupação tradicional quilombola apontou 85 mil hectares de terras quilombolas, mas a titulação nunca aconteceu. Hoje, com as discussões do acordo de salvaguardas entre Brasil e Estados Unidos, traz preocupação para mais de 150 famílias, porque há 30 anos, na época da construção do CLA, essas famílias foram realocadas compulsivamente. É um momento difícil que a gente está encarando com sinceridade essa luta e a gente quer dizer, deixar bem claro que nós não vamos abaixar a cabeça, vamos continuar lutando, mas dizendo assim, a nossa preocupação maior é que não venha acontecer relocação das famílias. É o que nós não aceitamos. O que nós queremos de fato é a garantia do nosso território, que é de direito, o território étnico quilombola de Alcântara. O desejo da Agência Espacial Brasileira, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, era ocupar outros 12 mil hectares, além dos 8 mil já em posse da aeronáutica. Essas duas áreas somariam mais de 21 mil hectares e equivaleriam a 25% do território quilombola. A violação de direitos dessas famílias foi denunciada em 2008 na Organização Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça. Na ocasião, foi feito um acordo para não expansão do atual perímetro da base. Desta vez, os quilombolas pretendem recorrer na esfera internacional, denunciando o caso na Organização dos Estados Americanos. Por isso que nós estamos hoje enfrentando junto à OIT
para que a gente faça isso e denuncie o governo brasileiro da forma que está se tratando, da retirada de direito daquelas famílias. O assunto tem mobilizado parlamentares da bancada maranhense em Brasília para tentar ajudar famílias afetadas pelo Centro de Lançamento de Alcântara e, ao mesmo tempo, apoiar o projeto espacial. O deputado federal Pedro Lucas Fernandes, do PTB, apresentou um projeto de lei que cria um fundo governamental para desenvolver projetos voltados às comunidades quilombolas. É um acordo que vem sendo discutido há mais de 20 anos no Congresso Nacional e que agora tem um fechamento positivo para o Brasil. E lembrando que a gente tem que proteger, com esse valor tão significativo, as comunidades em volta de Alcântara, uma região composta de muitos quilombolas, e é por isso que apresentamos o projeto de lei, criando o fundo de amparo aos quilombolas da região de Alcântara. Marcos Saldanha já está aqui para darmos continuidade a esse debate. Boa noite, Marcos. Bom, Alcântara volta a ser o tema central, é uma mina de ouro, pelo que a gente está vendo aí, mas estão passando por cima de alguns direitos de pessoas que já vivem lá, como foi dito, há séculos. Como é que fica essa situação, Saldanha? Pois é, muito boa noite a você de casa. A questão é muito delicada, né? Porque ninguém é contra e é indiscutível que o processo tecnológico que a base tem a oferecer é muito bom. Né? E uma base dessa, com a localização privilegiada, ela é muito vantajosa, né? Para o lançamento de foguetes, e o Maranhão pode ganhar com isso. Inclusive, há um projeto do senador Everton Rocha para que os royalties usados ou ganhos pelo Estado sejam repassados para a educação. Isso é um exemplo de como pode se tirar um bom proveito, um bom benefício. Agora, desde que ele não tire direitos. A grande preocupação é o processo de expansão da base. Fala-se que hoje a base ocupa 52% de territórios do município de Alcântara. É um espaço grande e com a expansão isso tende a aumentar mais ainda. E aí justamente como os quilombolas ainda não tiveram o seu processo de regularização fundiária feito, eles ficam em situação de vulnerabilidade. Essa aí é a grande questão. Ou seja, se fizer a regularização da posse de terra dessas comunidades, eles terão certeza que não serão agredidos nem invadidos em seu território. Ou seja, aí você consegue conciliar expansão, progresso, tecnologia com o bem-estar da comunidade que está lá. Desde que tenha diálogo, né? O governo precisa dialogar com as classes. Exatamente. Até porque, do ponto de vista tecnológico, a gente já não sabe exatamente o que vai acontecer lá dentro, né? Os Estados Unidos têm autonomia para fazer todo o estudo lá. O ministro da Tecnologia disse que o Brasil saberá o que está acontecendo, mas a gente sabe que o acordo comercial garante aí sigilo do que acontece. Mas até aí, quem está alugando a base, vamos dizer assim, tem direito de usufruto. Agora, as comunidades que vivem lá é que não podem pagar, né, com a própria vida ou com a própria liberdade, o direito à terra, a sua cultura, as suas tradições, para que se tenha essa tecnologia. Tem que ser equilibrado esse processo todo. As comunidades lá em Alcântara, como foi dito na matéria, vão resistir, vão reivindicar, eles devem buscar, sim, deputados estaduais, federais, mobilizar mesmo? E esfera internacional. Eu acho que a questão extrapola de fato, né? Então, levar para a Organização Internacional do Trabalho é levar a questão no âmbito internacional, que está acima, inclusive, do governo federal. Então, eu acho que essa é a melhor saída para poder garantir os direitos, já que no âmbito federal não se tem essa garantia hoje, né? A OIT tem influência sobre a tomada de decisões, principalmente desse acordo comercial? Ela pode realmente interferir? Ela tem um peso muito forte. Pois é, ela pode, no mínimo, Hugo, levar a opinião pública mundial para essas questões todas. Quer dizer, ela pode chamar a atenção do mundo para que esse desenvolvimento aeroespacial acaba prejudicando 150 famílias que são quilombolas e que estão tendo seu direito aí prejudicado. Então, quando chama atenção para essas questões, o Brasil fica numa situação delicada, né? E aí esses acordos eles podem emperrar, porque aí os Estados Unidos e outras nações que tenham interesse ali podem se sentir prejudicadas no processo todo, né? Marcos Saldanha, muito obrigado, uma boa noite para você. Eu agradeço, boa noite.
Olha aí, o Tribunal de Contas do Estado vai receber até a meia-noite de hoje a entrega da prestação de contas de gestores públicos relativos ao exercício financeiro do ano passado. Bem, a entrega presencial lá na sede do TRE terminou à 13h de hoje. Amanhã deverá ser apresentado um balanço de quantos gestores fizeram a apresentação dos balanços financeiros dos municípios. Na edição de ontem do JG, nós mostramos a dificuldade que é para pessoas que desembarcam no aeroporto Hugo da Cunha Machado saírem de lá utilizando o transporte público. O mesmo vale para quem tenta chegar lá. Um problema que o Ministério Público Federal está exigindo que seja corrigido. Hoje, vamos mostrar outra situação que também está no radar dessa correção: a falta de calçadas. O recente histórico de problemas relacionados à infraestrutura do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, em São Luís, tem sido alvo do Ministério Público Federal no Maranhão, que cobra da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero, soluções para alguns dos principais problemas. Um deles está relacionado à falta de calçada, acompanhando o muro do aeroporto à margem da BR-135. Segundo o artigo 8 da Lei 4590, sobre muros e calçadas, a construção, reconstrução, manutenção e a conservação das calçadas dos terrenos, edificados ou não, são obrigatórias e competem aos proprietários ou possuidores dos mesmos, após licença concedida pelo órgão municipal competente. A flagrante insegurança que os usuários estão expostos naquele local também suscitou uma série de embates aí frente à Infraero, e a promessa que nós temos hoje é de que a empresa pública já envia esforços no sentido de obter recursos para a construção desse muro e assim se ajustar, digamos, à legislação municipal de muros e calçadas. Em até 10 dias, a Infraero deve apresentar ao Ministério Público Federal documentos que comprovem o status da solicitação da disponibilização de recurso para a construção do restante da calçada. Os prazos servem para estabelecer um cronograma de ações voltadas para aprimorar a experiência dos usuários do terminal e também de quem transita no seu entorno, que por enquanto está muito difícil até para quem não vai viajar, mas precisa entrar no aeroporto para buscar mercadoria. A seguir, vamos falar aqui sobre os estragos causados pelas chuvas na Grande Ilha. Quem paga a conta desse prejuízo? Agora são 6h43, voltamos já. O JG abre espaço agora para falar do drama das chuvas na região metropolitana de São Luís. São inúmeros os problemas que moradores de vários locais estão enfrentando. O repórter Jairo Martins mostra para a gente. Na entrada do condomínio Amaral de Matos, na estrada de Ribamar, o asfalto danificado e os bueiros sem tampas já mostram a dimensão da força da água que invade as casas. E toda vez que chove, uma nova surpresa. Nós estamos preocupados com essa situação aqui nesse condomínio, tá? Nós já contactamos com várias entidades, já procuramos prefeitura, já procuramos engenheiros, né, para nos estar orientando, né, fazer a melhor, o que podemos fazer da melhor forma para organizar, para resolver o problema dos moradores que estão sofrendo com essas enchentes, né? E nosso condomínio também. A falta de um sistema eficiente de escoamento de água também afeta outros condomínios nas proximidades. Isso, lá no meu condomínio é a mesma situação do condomínio vizinho aqui. E lá a gente fica ilhado, a gente nem entra e nem sai, devido à curva lá, para o acesso ao nosso condomínio Ribeira 3, ela enche, não tem pra onde correr a água. Em meio a tantos problemas, os moradores vêm se mobilizando para buscar soluções junto ao poder público. E aí se deparam com um outro impasse: a falta de definição de quem seria a responsabilidade. Vários moradores já tiveram prejuízos, perderam os móveis, eletrodomésticos, e sem falar que a gente fica ilhado, porque a gente não tem como sair e nem como entrar, né? Quem está fora não tem como chegar em suas casas e quem está em casa não pode sair em caso de emergência, de saúde, não tem como sair daqui. No bairro Coab Anil, mais problemas envolvendo as chuvas e o direito à moradia.
Há poucos dias, 50 carros ficaram praticamente submersos e 32 apartamentos deste condomínio tiveram perdas materiais. E quando parecia que estava tudo dando errado, aconteceu algo ainda pior. Como se não bastasse todos os problemas causados pelas chuvas, os moradores agora foram surpreendidos com a possibilidade de demolição de toda essa estrutura. É que, segundo a Justiça, o condomínio teria sido construído em uma área de preservação permanente. Diante dos prejuízos e com a determinação judicial, sem uma resposta efetiva da empresa que vendeu os apartamentos, os moradores também já estão se articulando para encontrar uma solução. Depois que surgiu essa outra situação, a gente ficou apreensivo sem saber o que fazer daqui para frente. Estamos esperando aí um posicionamento deles. Até agora o pessoal da construtora se pronunciou, falou alguma coisa para os moradores? Não, até então informaram que não sabiam também da situação. Até o fechamento desta edição, a empresa Monteplan não se posicionou sobre o assunto dos moradores deste condomínio. Em São José de Ribamar, o prefeito Eudes Sampaio decretou situação de emergência nas áreas do município de São José de Ribamar, afetadas pelas chuvas nas últimas semanas. Com isso, será possível garantir um atendimento mais rápido às famílias afetadas com os efeitos dos temporais que prejudicaram a infraestrutura viária em diversos pontos do município, além de causar danos diretos em áreas residenciais. 18 bairros integram essa lista. Veja agora o que mais foi notícia nesta quinta-feira. Recanto dos Vinhais, mais um bairro que sofre com a falta de infraestrutura nas ruas. Ruas estas que dão acesso à via expressa, muitas intrafegáveis, ruas esburacadas. O risco ainda aumenta com o esbarreiramento de um morro no local. O bebê encontrado no bairro da Cidade Operária segue sob cuidados da maternidade Benedito Leite, fora de risco e deve ter alta médica nesta sexta-feira. Segundo informou o Conselho, a criança deve ficar aos cuidados do órgão, até que a polícia consiga identificar os pais e parentes do bebê. A polícia segue com as investigações, até mesmo colhendo imagens de câmera de segurança do local onde foi encontrado. A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou o afastamento do delegado Cairo Clay Mesquita. Ele faz parte de um grupo de policiais que estava sendo investigado por 9 casos de corrupção passiva. Um caso de peculato, um caso de extorsão e um caso de corrupção de menores para execução de crimes. As prisões estão acontecendo desde janeiro, assim que o inquérito policial foi concluído e enviado ao Poder Judiciário. O delegado seguirá afastado de suas atividades policiais. A seguir, o aumento no valor da cesta básica e ainda uma entrevista com a jornalista Adriana Vieira, que representou o Brasil em um fórum para mulheres empoderadas com destaque no mercado de trabalho. Todos os detalhes após o intervalo, agora são 6 horas e 51 minutos. A cesta de alimentos básicos aumentou 7,26% entre fevereiro e março. Custou R$ 395,58. Foi a terceira maior alta entre as capitais. Ainda assim, a cidade maranhense tem o terceiro menor custo da cesta. Entre as 18 pesquisadas pelo DIEESE, em 12 meses, a variação acumulada foi de 12,01%. 6 produtos apresentaram alta. Tomate, 36,10%. Feijão mulata gorda, 17,55%. Banana, com 7,56%. A farinha, 3,87%. O pão francês, 0,57%. E a manteiga, 0,24%. As quedas foram registradas nos demais produtos. Açúcar refinado, menos 2,89%. A carne bovina, com menos 1,95%, o arroz agulhinha, com menos 0,60%, óleo de soja, com menos 0,76% e café em pó, com menos 0,19%. O custo da cesta em São Luís comprometeu
43,08% do salário mínimo. Bom, pela primeira vez, o Brasil teve uma representante no Women Influence Community Forum, que é um evento que reúne mulheres profissionais de várias áreas e de diversos continentes que se destacam, garantindo o empoderamento feminino. Nesta edição aconteceu em Paris, na França, e a brasileira participante era a jornalista Adriana Vieira, que palestrou sobre comunicação e propósito no painel sobre mídia e reputação, onde deu destaque às suas pesquisas, práticas profissionais em comunicação empresarial, e é com ela que conversamos agora aqui no Jornal da Guará. Muito bem-vinda, parabéns por ter representado não só as mulheres, você acaba representando o povo maranhense num cenário internacional. Bom, mas a proposta desse evento, debater empoderamento feminino, essa área de comunicação, você que tanto nos pauta, hoje você virou a pauta. Pois é. Boa noite. Que prazer estar aqui, a TV Guará sempre dando espaço para a gente em temas tão importantes, né? O empoderamento feminino foi o tema desse congresso, é um evento internacional onde a gente tem trocas de experiências, mas acima de tudo, uma rede, uma conexão, onde as mulheres que têm algum destaque nas suas profissões levam experiências, levam exemplos de boas práticas, para que sejam modelos até no mundo. E nós levamos com muito orgulho um case do cliente Home Center Potiguar, que faz aqui no Maranhão, de uma forma já bastante qualificada, há 2 anos, um projeto de reciclagem plástica através da reutilização dos banners de sinalização das lojas, e que eles acabam transformando isso em matéria-prima. Ensinam mulheres desempregadas de comunidades de áreas rurais ou áreas mais de baixa renda a costurar. Então elas aprendem a costurar, mas fazem mochilas, sacolas, aventais com esses produtos plásticos. Então dessa forma elas descobrem uma profissão, muitas até se profissionalizam, se empoderam, porque educação para o trabalho é sinônimo de dinheiro, de atividade econômica produtiva. Então, mulheres que estavam à margem da sociedade por não ter uma educação ou um trabalho, acabam se empoderando através dessa prática. E esse case foi assim um modelo de fácil replicagem, de fácil modelagem internacional para países como Índia, como América Latina, outros vizinhos aqui do lado, Venezuela, que passa por um problema simples, agora. Né, Adriana? Medidas simples. Às vezes são soluções muito simples. Que resultam em economia para o empresário. Em grandes resultados, e né? Repercute internacionalmente, um exemplo que pode ser seguido em outros países. Exatamente. Né? E esse material, com certeza, replicado aqui na capital maranhense, esse case, com certeza, foi bastante replicado. Agora, essa discussão da comunicação, da mídia, lá na França, como é que está isso? Essa discussão, nós estamos distantes? Às vezes a gente se pergunta, será que a gente está fazendo um trabalho tão distante ou essa comunicação já se integrou? Estamos num meio tão próximo, né? A internet facilita tanta coisa. Na verdade, a gente está sim no caminho certo. Pautas que são cobertas, né, com destaque, como por exemplo, essa minha entrevista hoje aqui, falar de empoderamento. Então, acho que essa visão, a TV Guará em especial, tem muito bem. Então, parabéns para vocês. Abrir espaços para essa discussão é importante. As pautas que vocês cobrem, inclusive nós levamos, para exemplificar o case, uma matéria da TV Guará também, que cobriu a Potiguar nesse case. Então, abrir espaço para isso é importante, mas a gente precisa avançar também nas narrativas, né? A mulher precisa ter mais empoderamento enquanto líder de comunidades ou enquanto profissional de destaque, não apenas no mercado de trabalho, porque a gente já sabe que ocupamos, né, bastante espaço, mas também na liderança. Então, internacionalmente, ainda é preciso que a mídia avance nessa discussão, provoque esse cenário para que as empresas também tenham essa visão de que a mulher, ela não é só uma força de trabalho produtiva, ela também é uma líder perspicaz, é uma líder sensível. Então, para um mundo hoje intolerante, né, com problemas globais tão únicos e tão específicos ao mesmo tempo, a visão feminina, ela vem somar. Não é uma guerra de sexos, a mulher não tem que brigar com o homem. Eu acho que o feminismo já fez o seu papel no passado. Agora a gente ter uma visão mesmo holística, de caminharmos juntos, mas utilizarmos mais o poder da mulher e, quando utilizá-lo, valorizá-lo. Porque as mulheres, mesmo as que atingem situações de liderança, ganham menos, ainda não têm uma voz tão qualificada na política, por exemplo. Então, são espaços que, internacionalmente, o Brasil não está tão atrás. Alguns países, claro, estão na frente, mas nesse fórum a gente percebeu que as divergências, talvez em política, enfim, no mercado de trabalho, são muito iguais em todo o mundo. E a mulher precisa avançar nisso. E a mídia, né, foi o que a gente discutiu lá,
é o caminho para isso. Então, quando a imprensa, e a imprensa oficial, porque a gente vive também nessa pós-modernidade, as fake news, né, as redes sociais, nada contra as mídias sociais, mas é na imprensa oficial que a gente tem uma voz de mais qualidade, de mais credibilidade. Então é importante que se continue cobrindo pautas como essa, discutindo, provocando, né, para que valorize as mulheres a ocuparem esses espaços. Adriana, você também mediou debates, ampliou seu networking, um contato com outros profissionais, uma experiência para você que é uma mulher que está à frente de um negócio, uma experiência valiosa. Fantástica. Eu sou muito grata à Yanina do Beikovskaya, né, que é uma líder russa de empoderamento feminino. Então ela é uma mãe, ela é avó. Inclusive ela escolheu a dedo, né? Ela escolheu a dedo. Era um evento, né, que a gente enviava inscrições. Então ano passado eu fui convidada, enviei uma inscrição, mas a gente nunca pensa que vai ser selecionado. A gente pensa, eu estou longe, estou no Brasil. Mas às vezes não. Essa visão complementar de um país em desenvolvimento é tão importante quanto um país já desenvolvido. E ela tem esse olhar, né, de complementar. Então tivemos lá mulheres da Rússia, mulheres dos Estados Unidos, eu do Brasil. Então eram representantes realmente escolhidas a dedos, uma em cada profissão. E a gente tanto mediou esse debate de soft power, foi muito interessante, onde a gente tem cultura, turismo, né, e a imprensa como as forças de poder que podem mudar a sociedade para um caminho de sustentabilidade. O turismo é um olhar também que se precisa ter, não só com as mulheres atuando, mas toda a sociedade. Acho que é uma indústria limpa. O Maranhão tem vocação para isso. Tem todo o potencial para isso, né? Então a gente fez grandes conexões, fizemos também um network e viemos, né, voltamos com na bagagem com o convite de sediarmos uma edição brasileira, de organizarmos e por que não maranhense, né? A gente tem que puxar também para o nosso lado, mostrar os lençóis, a capital, São Luís e todas as nossas belezas. Então acho que foi muito proveitoso, foi muito além das nossas expectativas. Eu só tenho a agradecer ao fórum, às mulheres também, virou uma sorority, como se diz em inglês, né? Uma irmandade. Então hoje nós temos um network para usar em prol do Maranhão e dos nossos clientes. Adriana, muito obrigado pela presença, parabéns, você voltou com um semblante, um sorriso no rosto, já tinha, agora aumentou ainda mais. Obrigado. Obrigada a você. Bom, tem algumas profissões que chamam a atenção pela exigência no cumprimento de regras de segurança para elas serem executadas. O trabalho de um prático é um exemplo. E o treinamento estimula exatamente situações que o profissional vai encontrar em alto mar. Uma escada chamada quebra-peito, muito parecida com as instaladas em navios. Uma outra escada de lancha que se movimenta imitando o balanço do mar. São alguns itens que compõem o único simulador mecânico de embarque de práticos do mundo. O sistema foi idealizado pela empresa Smart Pilots para treinar o profissional responsável pelas manobras dos navios. É justamente nessa transferência entre a lancha e o navio que podem acontecer acidentes e até mortes. Treinar pessoalmente para aumentar a vida útil do prático, porque essa parte é a parte para a vida do prático a mais perigosa que tem, que é o embarque e o desembarque de prático. Então aqui eu treino, eu consigo fazer quantas manobras eu quiser por mês. A ideia é repetir aqui as condições marítimas que podem variar de acordo com o clima, o tempo. Essa plataforma conectada à escada tem a velocidade alterada por controles, com botões que podem aumentar o balanço ou reduzir. Em lanchas como essa, que o prático embarca para ir em direção ao navio. Até o treinamento desse processo de embarque e desembarque, é preciso utilizar os equipamentos de proteção individual, semelhantes aos utilizados em alto mar. Luvas, colete, salva-vidas, capacete, tudo pronto. Fui testar. Eu aceitei o desafio e vou testar o simulador aqui para o prático. Já que é uma simulação, a condição hoje do tempo é essa, é debaixo de chuva, mas eu vou mostrar para você. Vou falar para vocês, exige aí um esforço físico, é cansativo, mas vale muito a pena, é a segurança da vida do prático.
Existe todo um esquema de segurança, por isso, antes de embarcar, o prático recebe os comandos da estação de controle, montada dentro da própria empresa, que coordena as informações das plataformas onde estão os navios e também a previsão do tempo. O simulador é para aperfeiçoar as manobras do profissional. A seguir, a polêmica sobre a lei que determina a proibição do comércio de canudos de plástico por estabelecimentos comerciais de São Luís. Agora são 7h06. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Amanhã, sexta-feira, no gráfico da Tábua de Marés, a primeira baixa-mar será 1h05 da manhã, com 0,4 metros. Em seguida, a préia-mar, às 7h01 da manhã, com 5,8 metros. A baixa-mar seguinte, às 13h21, com 0,4 metros. A última préia-mar do dia será às 19h19, com 5,8 metros. A Guará está de volta e agora com uma dica cultural. O Casamento, peça baseada na obra de Brecht, dramaturgo alemão, e que está em cartaz hoje e amanhã. Uma visão bem interessante sobre este evento que pode mudar muitas vidas. Bianca Nogueira conversou com o diretor do espetáculo. A companhia Direto da Fonte traz mais uma vez a apresentação da peça teatral O Casamento. E é com o diretor desta peça que eu converso aqui, que é o Charles Mello, dramaturgo. Bom, conta pra gente o que vocês trazem para este ano, para essa peça, e qual foi a inspiração? Então, a inspiração é Brecht. A peça original se chama O Casamento Pequeno Burguês, de Bertolt Brecht, um grande dramaturgo alemão, uma pessoa fundamental na história do teatro. Essa peça, até onde eu saiba, nunca foi montada em São Luís. Como eu fiz uma adaptação, cortei coisas, acrescentei textos, troquei personagens, fiz mas a essência da peça está lá, o Brecht ainda está lá. Mas... O que tem nesse enredo? Então, o enredo conta a história de uma festa de casamento, né? O que se esperaria de uma festa de casamento, né? Só flores e felicidade, não sei o quê. Mas o que aparece, na verdade, é todos os conflitos existenciais, pessoais, as dúvidas sobre o futuro, o que vai acontecer com aqueles dois, se eles vão dar conta do recado, além de conflitos com convidados, né? com as próprias vidas dos convidados. A gente aborda algumas questões aí, a questão da velhice, por exemplo. O que vai acontecer com o pai da noiva, que agora vai morar sozinho, então como é que vai ser isso? E outras questões bem espinhosas, né, que vão aparecendo. Mas tudo isso é muito divertido, não é uma coisa pesada, não, tudo é no humor. Bom, e para quem perdeu o ano passado e ficou com essa sensação de que precisava assistir, também refletir sobre questões bem atualizadas, se divertir também, como é que faz? Então, amanhã e depois, Teatro Alcione Nazaré, às 20 horas. O ingresso está a 30, a inteira, 15h30, com todo mundo que tem direito a ela. Bom, eu conversei aqui com Charles Mello, que é dramaturgo e diretor da peça O Casamento. Então, o convite está feito, você pode comparecer lá no Teatro Alcione Nazaré, hoje e amanhã. Bianca Nogueira, de volta para os estúdios. Futebol, logo mais às 8h15 da noite, acontece no Castelão o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Maranhense, o clássico Maremoto. Moto e Maranhão seguem com força total e o Moto, por ter a melhor campanha, tem a vantagem de jogar por um placar agregado. Olha só, uma lei em São Luís aprovada na Assembleia Legislativa foi recebida com entusiasmo entre os defensores da natureza e com desconfiança por outros grupos menos entusiasmados com a causa verde. Canudos de plástico não vão poder ser comercializados em estabelecimentos maranhenses. A reportagem é da Mariana Dias. Um simples canudo. Não é um simples canudinho como a maioria pensa. Em uso, eles devem ficar cerca de 5 a 10 minutos, mas na natureza podem demorar até 500 anos para se decompor.
mas antes disso causam muitos prejuízos. A cena dessa tartaruga explica como isso pode acontecer. O canudo, que após utilizado foi parar no mar, precisou ser retirado para que ela pudesse voltar a respirar. Muitos organismos não têm essa mesma sorte e acabam morrendo. Os canudos de plástico já estão entre os 5 tipos de lixo mais encontrados nos oceanos. Todos os anos, cerca de 13 milhões de toneladas de lixo plástico vão parar ali, no mar. E os canudos já representam 4% desse total. Essa redução tem que ser feita urgentemente, né? Os padrões de consumo mesmo que tem que ser alterado. Então, a gente precisa trocar, né, o material plástico por outros materiais, substituir esse material. Pensando em toda essa problemática, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Maranhão um projeto de lei que proíbe a utilização dos canudos plásticos nos estabelecimentos do Maranhão. Mas agora é necessário conscientização. Segundo os pesquisadores, se os hábitos não mudarem, até 2050 haverá mais plásticos do que peixes no mar. Apesar disso, ainda é difícil criar essa consciência. Esse empresário já havia tentado tirar os canudos de plástico do seu restaurante de comida natural, mas não houve aceitação do público. E eu fico muito feliz agora, porque agora virou lei, e o que a gente tentou implantar há 5 meses atrás, que teve a resistência dos clientes, por um preço simbólico que nós estávamos passando no canudo, agora vai ser obrigado ou eles usarem o canudo, caso queira, ou não usar o canudo. Mas, de certa forma, a gente já dá um passo grande nesse avanço de cuidar do meio ambiente. O Levi, aos 26 anos, decidiu parar de usar canudos plásticos. Mais que isso, ele aproveitou o curso de engenharia de produção, mais a consciência ecológica, para criar os canudos de bambu. Bom, o Canureco surgiu numa ideia de fazer algo para despoluição das nossas praias, uma forma de incentivar alguns problemas que a gente já tem aqui e também uma forma de preservar a natureza. Desde cedo eu gostei muito da parte do empreendedorismo e meu próprio curso da faculdade me permitiu abrir novos horizontes. Os canudos são vendidos a partir de R$10 e podem ser personalizados com o nome do seu dono. Por ser um produto biodegradável, podem ser utilizados mais de uma vez pelo consumidor, sendo limpos com sabão neutro e água corrente. Pequenas mudanças que podem gerar grandes impactos, principalmente se cada um decidir fazer a sua parte. Outras notícias no portal guará.com. Uma boa noite e até amanhã.